Então, a gente vai hoje estudar sobre o capítulo 39 do livro de Jó. A gente vai continuar vendo Deus falar com Jó. Então, a gente vai continuar vendo agora, né, sobre a conversa de Deus para com Jó, né? Então, a gente vê que Deus vem e desconstrói o conhecimento de Jó, né? Então, Deus vem conversar com Jó e desconstrói tudo que Jó conhecia. Então, Jó, na verdade, vê que não conhecia nada, que não sabe de nada. A gente viu no capítulo anterior, quando Deus começou a falar no capítulo 38, Deus começou a falar sobre o mundo, né? Onde que Jó estava quando o mundo foi criado? Onde que Jó estava quando os anjos celebravam a criação do mundo? Que dia foi que Deus criou o mundo? Que dia foi que Deus decidiu colocar as estrelas no céu, né? Então a gente viu no capítulo anterior que Deus começa a questionar para Jó qual o dia que isso aconteceu, já que Jó sabe tanto e já que Jó governaria melhor o mundo do que Deus, então Jó tem que conhecer muito bem sobre o que vai governar, né? Já que você vai ser chefe de alguma coisa, você tem que entender muito bem aquilo do que você vai ser chefe, né? Então Deus começa a questionar Jó. No capítulo 38, a gente viu que Deus começou a questionar a Jó sobre o mundo. Se Jó tem conhecimento de como que o mundo funciona, né? De como que Deus faz a paz, Fati, de como que Deus faz o mundo funcionar, né? De como que Deus faz para ter a rotação da Terra, né? Como que Deus faz tudo isso, o sol vir, a noite chegar, a chuva, o trovão, como que Deus faz tudo isso, né? Então, Deus primeiro mexe com o intelecto de Jó, desconstruindo tudo que Jó achava que sabia. Então, Jó começa a entender que ele não sabe nada, né? Então, a gente viu no capítulo 38 que Deus começou a falar sobre as coisas do mundo, sobre a natureza, como que a natureza foi criada, como que o mundo é governado, né? Então, no final do capítulo 38, a gente viu que Deus começou a falar sobre os animais. E agora, no capítulo 39, Deus vai continuar falando sobre os animais. Então, Deus vai continuar falando como que o mundo animal foi criado, né? Então, ele pergunta, é fácil você examinar um animal, é fácil você saber o comportamento de um animal, mas como que foi que aquele animal foi criado? Como foi que foi criado o primeiro animal? Como que ele surgiu, né? Como que foi feito o primeiro animal? Então Deus começa a perguntar isso para Jó. E Deus vai trazer algo muito importante para Jó nesse capítulo, né? Porque Jó começa a questionar o mundo humano, né? O mundo do ser humano, e começa a falar que há injustiças no mundo do ser humano, porque alguns ímpios vivem a vida inteira e são enterrados, né, sem ter um julgamento aqui em vida, e outros justos sofrem na vida. Então agora Deus vai usar o mundo animal para falar isso também, é muito interessante. Deus vai dar alguns exemplos de animais nesse capítulo, e Deus vai falar, né, olha, como é que existem dois animais, né, que são dois animais, olhando assim, seriam parecidos, né, mas são tão diferentes. Como existem dois animais que um voa e o outro não voa, né? Como existem duas aves, são aves, mas uma voa e outra não voa. Então isso é injusto, Jó? Há uma explicação, né? Porque uma não voa, isso é justo? Isso é injusto para você? Então como você governaria? Você faria todo mundo sair voando? Você faria todo mundo ter a mesma capacidade, né? Então Deus vai começar a falar assim com Jó no capítulo 39. É muito interessante. Deus começa a usar o reino animal para falar com Jó, para já entender que não existem anormalidades somente no mundo do humano, mas no mundo animal também existem anormalidades e não tem explicação. É porque é assim porque Deus decidiu que fosse assim. Não tem como a gente explicar o que Deus decidiu. Então é nesse intuito que Deus vai vir falando aqui com Jó, né? Que tudo foi feito de uma forma a se ter um equilíbrio. Então não teria como ser todo mundo igual, não teria como ser todo mundo colocado no mesmo patamar, ser tratado da mesma forma, ter a mesma coisa. Porque há que haver um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio, então tem que ter um equilíbrio aqui na Terra. Então Deus começa a falar isso com Jó nesse capítulo 39, é muito interessante. Então agora no versículo 1, né, Deus começa a questionar a Jó sobre o mundo animal. A gente lembra que Deus já havia começado isso no final do capítulo anterior, e agora Deus continua, né, saindo da questão do mundo, do universo, como que o universo foi criado, como que o mundo foi criado. Agora Deus vem para o mundo animal, já
que Jó sabe tanto, né? Então agora Jó vai explicar sobre o mundo animal. Então no versículo 1, Deus começa a falar com Jó, do capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidaste das corças quando dão suas crias, né? As cabras monteses são cabras selvagens, né? São cabras das montanhas, cabras que vivem nas montanhas. Então essas cabras monteses, elas são animais tímidos e selvagens, né? Então elas são tímidas, mas ao mesmo tempo muito selvagens. Então elas são animais assim que não têm paciência para ter filho, né? Isso que Deus quer dizer. E por acaso você sabe como que elas têm filhos, né? Porque são animais selvagens ali, né? Então como que é para elas terem filhos? Porque assim, por exemplo, eu vi uma vez uma girafa, né? A girafa teve um filhote e ele não é um ovo, vem um filhote. E quando nasce, ele tem que se virar e ficar em pé e começar a andar. Então a girafa ficava empurrando ele para ele se virar e andar, criar firmeza naquelas patinhas dele e andar. Então aqui Deus está falando isso. Você sabe como é que faz, como é difícil para elas parirem? Imagina, sai de dentro de si um ser com patas, um ser grande já, né? Porque se a gente for procurar na internet, uma girafa quando tem filhotes, vem uma girafa, nossa, é um bicho grande que vem dentro dela. Aí ela começa a empurrar o bicho e ele tenta ficar em pé e cai, porque a perninha não tem firmeza, a patinha não tem firmeza. E ela empurra para ele se virar, ele tem que ir tentando até ele se virar e começar. A gente, né, quando um bebê nasce, o bebê nasce e tem um período, né, para começar a andar. Começa a engatinhar, começa a andar. Então vai um período até começar a andar. Esses animais não, eles nascem e eles têm que se virar e começar a andar. Porque não tem como a mãe ficar protegendo, não é como a gente que carrega o filho no braço, porque o filho não anda. Então esses animais não, eles nascem e tem que se virar e andar. Então são animais que nascem já com as patas grandes, tudo preparados para andar, né? Se a gente pegar um vídeo na internet, a gente vai ver que interessante. Uma girafa tendo um filhote, o filhote nasce, né? E ela fica parada, ela nem liga, assim, ela fica parada e o filhote tenta levantar, cai, ela vai e empurra de novo o filhote para tentar levantar. Ele tenta levantar, cai, até que ele vai indo, anda um pouquinho, cai, até que ele sinta a firmeza nas patas dele e ele começa a andar. E é assim, né? Porque eles não têm isso que nós temos. Então Deus fala, como que eles se viram, né? Você sabe, Jó, me explicar isso? Como que eles fazem para parir, né? Porque a gente pare, né? Um ser, né, que é proporcional, né, ao que a gente está parindo. Mas ele fala, e uma cabra pare outra cabra, um cabritinho, e já vem com pata, já vem, não é um ovo que ele bota e vai chocar, é um ser grande, é um ser que já vem preparado para andar, então ele já vem com firmeza nas patas para andar, porque o filhote já tem que aprender a andar, né, não é como os nossos filhos que nascem bebezinhos e a gente acolhe no colo, não, eles têm que aprender a andar. Então Deus fala, você sabe por acaso como é que nascem os filhos dessas cabras das montanhas, né? Bichos selvagens que não têm paciência. Imagina uma cabra dessa ser mãe, que ela é selvagem, né? Tanto que a gente vai ver mais pra frente que os filhotes nascem e vão viver o mundo, vão embora. Por isso que eles precisam saber andar. Eles já nascem firmando as patinhas para seguir o rumo deles, porque assim, eles são selvagens, então o filhote nasce e segue a floresta e vai rumo à sua independência, filhote. Então ele tem que aprender a andar, né, para poder correr de um predador, né? Então aqui Deus pergunta, né? Por acaso você sabe, Jó, né? Como que essas cabras têm filhos, têm filhotes, né? Que não é fácil ali a situação, tem um filhote ali com patas já preparadas para sair correndo, né? Sair andando. Ou então você é quem cuida das corças quando elas dão suas crias, né? As corças, elas são animais, né, medrosos, são animais melindrosos, são animais delicados, né? São tão delicadas as corças, a gente vai estudar mais para frente, que elas necessitam de água para sobreviver. Quando elas não têm água, quando elas não tomam água, elas ficam ressecadas e elas podem morrer por falta de água, porque elas começam a ressecar. Elas começam a ficar seca, a pele delas começa a ficar seca, a corça, esse animal começa a ressecar. Então, é um animal muito delicado, é um animal muito sensível. Então, Deus fala, por acaso, né, é você que cuida dessas corças quando elas têm filhotes, porque elas são muito sensíveis, né? Então, quando elas têm filhotes, imagina, né? Então, é você que cuida, já por acaso, quando elas têm filhotes, essas corças, né?
Aí no versículo 2, né? A gente vê que algo interessante no capítulo 39 que Deus fala com Jó, porque assim, em Gênesis a gente lembra que Deus havia falado que era para o homem dominar o mundo, né? Dominar os animais. Essa dominação a gente viu que foi perdida com a queda, mas foi retomada em parte, né? Após o dilúvio. Mas mesmo assim, aqui Deus está querendo falar o quê, né? Olha, foi retomado ao homem o domínio, né, dos animais, né, pós-dilúvio, mas mesmo assim você vê que existem alguns animais que não se submetem ao domínio do homem. Se você pega um animal selvagem, ele não vai se submeter ao domínio do homem. E eu ordenei que o homem dominasse os animais, né? Então, por acaso isso é injusto, Jó? Você acha isso errado? Você acha que todo animal realmente deveria seguir as ordens dos homens? Você acha que isso seria o equilíbrio da terra? Todos os animais obedecerem os homens? Não existir animal selvagem, todo animal ser doméstico? Você acha que isso ia ser o equilíbrio da terra? Então Deus começa a questionar, né? Como que Jó acha que ia ser o equilíbrio da terra, já que Jó está falando que Deus não está equilibrando a terra, que tem algo errado no governo de Deus, né? Então Deus começa a questionar como que era o governo certo, então, se Jó acha que o equilíbrio seria outro, né? Porque Deus sabe o que faz, Deus sabe o equilíbrio das coisas. Aí no versículo 2, Deus continua falando, né? Você, Jó, sabe quantos meses dura a gestação desses animais, né? Da corça e da cabra das montanhas, né? Porque são animais que vivem na floresta, são animais que vivem isolados da humanidade, eles não vivem em meio aos humanos. Então, os humanos não sabem o tempo de gestação daquele animal. São animais que você não consegue ficar fiscalizando, né? Nessa época não dava tanto. Hoje em dia, o homem ainda inventa algumas coisas, né? Um zoológico e tal, para segurar ali e conseguir fiscalizar de perto o animal. Mas nessa época não tinha como. Então, Deus fala, por acaso você sabe qual é o tempo de gestação? Porque são animais isolados, você não tem controle, você não tem acesso a esses animais. Você sabe quanto tempo dura a gestação de um animal desse, Jó? Já que você é tão esperto, já que você é tão inteligente, né? E Deus continua, sabe qual é o momento do parto, né? Você sabe qual é o momento certo do parto desses animais? Para que você possa ajudá-los, né? Porque o parto de um animal desse não é fácil, né? Se você for acompanhar na internet algum parto assim de um animal dessa espécie, né? For acompanhar o parto de uma girafa, alguma coisa assim, não é fácil. Hoje você vê, né, a gente acompanha partos assim, às vezes os humanos ajudam os animais a parir. Mas e esses animais que vivem no meio da floresta e vivem isolados, porque eles não gostam nem de viver em bando, eles vivem isolados. Como que eles vão fazer para parir, né? E se tiver alguma complicação, uma dificuldade ali, né? Porque se é uma ovelha do seu rebanho, se é um boi do seu rebanho, se é uma vaca do seu rebanho, né? Se é uma ovelha ali, você ainda ajuda ali no parto daquele animal. Mas e esses animais que vivem na floresta, vivem ali, né, numa vida selvagem, longe do mundo, longe de todo mundo, né? Então, você sabe qual é o momento do parto para ir ajudar esses animais, né? Então Deus fala, eu sei, né? Eu tô lá para ajudar eles no momento do parto, né? Então, no versículo 3, Deus continua falando com Jó. Elas se agacham para dar à luz a seus filhotes e assim suas crias nascem, né? Então, aqui Deus fala, né? Naquele momento de dor extrema, né? Porque imagina, se a gente já sente dor, né? O bebezinho querendo sair, imagina um animal com uma pata pronta, com força o suficiente para andar. Porque é assim que o animal nasce, né? A girafa nasce com a força suficiente na pata para andar. Porque ela nasce e anda. Ela tem que andar, né? Ela demora um pouquinho, mas ela anda. Demora um pouquinho, mas são horas. Não demora um dia, não, senão ela morre. Então ela tem que se virar nos 30 e andar. Então aqui imagina a força que esse animal faz na barriga desse animal materno, né? Então ali são patas que estão batendo, querendo sair. Imagina a dor que esse animal sente. Então é isso que Deus está falando aqui, né? Então esses animais sentem tanta dor que na hora que eles vão parir, eu tô percebendo que o filho tá querendo nascer, o filhote tá querendo nascer e tá batendo com aquelas patas e tá machucando a mãe, né? E se eu não cuidasse, ela ia morrer. Então o que eu faço? Eu faço com que a saída daquele animal seja fácil.
Então, simplesmente aqueles animais se agacham e sai deles aquele filhote de uma forma simples que a dor deles passa, que a dor deles vai embora. É você que faz isso, Jó? É você que tem esse cuidado com esses animais, né? Então, agora no versículo 4, os filhotes nascem nos campos abertos e vão embora para nunca mais voltar, né? Então é isso mesmo. Esses filhotes, né? É um sofrimento total. Aí elas vão, tem o filhote e o filhote nasce e já vai embora. Eles não ficam grudados na mãe deles. Eles vão embora na floresta, ficam embora vagando aí pelo campo aberto. Então é o que eu disse. Eles têm que nascer já com a pata firme, porque eles nascem e já saem andando. Então imagina a força desses animais querendo sair no ventre ali do animal, batendo ali na barriga do animal, querendo sair, né? Então aqui, né, no versículo 4 fala, então assim que os filhotes nascem, né, eles demoram algumas horinhas, ali, alguns minutos até conseguirem apoiar a pata firme no chão. Conseguiram apoiar a pata firme no chão, eles vão embora. Eles seguem o rumo deles e vão indo campo aberto. Aí no versículo 5, quem despediu o livre jumento selvagem e quem soltou as prisões ao asno veloz, ao qual dei o ermo, né, por casa e a terra salgada por moradas. Então ele está falando quem foi que deixou o jumento selvagem, né, ser livre. Quem foi que deu liberdade ao jumento selvagem? Deixou esse animal ser um animal livre, né? Quem foi que soltou as prisões ao asno veloz, né? Quem deixou esse asno veloz livre, né? Deixou ele ser livre, se sentir livre, não ser dominado por ninguém. Quem foi que deixou, João? Quem foi, né, que deixou esses animais terem por terra o lugar ermo, o lugar deserto, o lugar vazio, né? Um lugar que é só deles. Quem foi que deixou isso, né? Quem foi que deu para eles a terra salgada por morada, né? Então, quem foi que deixou esses animais nessas condições, né? Fui eu. Você acha que os animais têm domínio sobre si mesmo? Não, eu que domino tudo, eu que coordeno tudo. Você acha que eu não estou olhando para nada, Jó? Porque a gente lembra que Jó havia falado que Deus não devia estar olhando direito, né? Devia estar passando alguma coisa desapercebida ali por Deus. E aqui Deus está falando, não, eu estou olhando tudo, Jó. E não só olho os humanos, mas eu olho também os animais. Eu também cuido dos animais. Eu também cuido do mundo animal, porque eles também precisam de cuidado. Não são só dos humanos que eu olho, né? Então Deus começa a falar que é muito mais complexo do que Jó achava, né? Jó achava que era só olhar o justo. Não precisava nem olhar o ímpio, né? O importante era olhar o justo, porque Jó achava que ele era justo, então ele merecia ser olhado e merecia receber a recompensa dele, né? Então agora, no versículo 9, no versículo 7, ri-se do tumulto da cidade, não ouve os muitos gritos do arrieiro, né? Então esses animais, eles vivem isolados dos homens, eles vivem em lugar ermo, lugar separado, né, da humanidade, e eles ficam rindo do tumulto da cidade, eles ficam rindo do barulho da cidade, porque eles vivem isolados, eles não vivem nesse barulho da cidade, eles se afastam desse barulho da cidade, eles preferem a floresta, eles preferem o deserto, eles preferem ficar em um lugar afastado, né? Então, eles não ficam ouvindo os barulhos da cidade, né? Então, esses animais preferem ali o sossego, né? Aí no versículo 8, os montes são seus pastos, né? Onde ele procura o capim. Então, o pasto desses animais não é um pasto verde, né? Dentro dos homens, ali, dentro a cidade dos homens, ali, nas fazendas dos homens, ali, né? Naquela época havia muito pastor, né? Então, havia muitas cidades ali, havia muito pasto, né? Mas esses animais, eles não iam atrás do pasto desses humanos, né? Havia muito pasto, mas eles não iam no pasto desses humanos. Ai, gente, desculpa, hoje minha voz tá bem ruim por causa da gripe. Aí não tinha ali, eles não iam atrás dos pastos dos humanos, existiam pastos ali, né? Porque naquela época não era uma cidade como a gente conhece hoje, né? Asfaltada, tudo. Então eram fazendas, né? Tinha muitas fazendas. Então esses animais não iam para a fazenda, mas eles faziam das montanhas o pasto deles. Eles faziam que as montanhas fossem os pastos deles e eles não iam para os pastos dos homens, porque eles procuravam se afastar da sociedade, né? Isso que Deus está falando. Aí no versículo 9, acaso, né, o boi selvagem aceitará ser domado? Existem algumas Bíblias que a tradução, né, tá escrita como unicórnio.
mas é errado. Existe uma concordância strong, né? Que é um projeto, né? De uma pessoa que ele criou um dicionário, como se fosse um dicionário. E a palavra em hebraico, uma palavra em hebraico, ela tem vários significados em português. Ela tem várias traduções em português. Então, para a mesma palavra pode significar 5 coisas diferentes. Então, em algumas traduções se usou essa tradução de unicórnio, né? Que é uma das possíveis dentro desse dicionário Strong que existe. Mas não é o correto, não é unicórnio. É porque no termo em hebraico se refere a chifre, né? Um ser que tivesse chifre e era um ser robusto, um ser grande, né? Então, alguns estudiosos dizem até que esse animal que é falado aqui no versículo 9 nem existe mais, foi extinto, né? Mas seria como se fosse um boi gigante, né? Um touro gigante, seria isso, né? Um touro selvagem gigante. A gente vai ver até que no enredo aqui que Deus vai falar tem a ver com isso, porque fala que é um ser forte, grande, porém indomável, né? Então Deus vai falar nesse aspecto. Então aqui no versículo 9 diz assim: acaso, né, o boi, o touro selvagem, ele pode ser domado? Você vai passar, por acaso ele vai passar a noite no curral? Você acha que um boi selvagem, um touro selvagem, que é um animal forte ali, né? Você acha que ele sendo selvagem, ele vai se deixar ser dominado? Você acha que se você ordenar para ele, colocar ele lá no curral, você acha que ele vai passar a noite lá quietinho no curral? Ou você acha que ele vai seguir, vai se revoltar e vai fugir, vai embora? Você acha que a força dele vai segurar ele ali? Ou você acha que a força dele o motiva a ser selvagem, né? Então Deus começa a questionar a Jó. Aí no versículo 10, você consegue prender esse animal, né, selvagem, forte, ao arado? Acaso ele lavrará um campo para você? A gente lembra, né, que a gente havia estudado, que nessa época se arava um campo com bois, né? A gente havia estudado isso em Gênesis. Então, eles pegavam o quê? Eles pegavam, ainda hoje tem alguns lugares que fazem, né? Mas existem máquinas, né? Mas alguns lugares ainda fazem. Então, eles pegavam bois, né? Bois são fortes, então eles amarravam nos bois um equipamento que os bois iam arrastando no pasto inteiro e aquele equipamento ia limpando a grama do pasto, né? Ia cortando toda a grama. Então era isso que era arar. Os bois amarrava nos bois, né? E os bois obedeciam aos humanos e os bois ficavam ali andando de um lado para outro, arando o pasto inteiro, até arar o pasto inteiro. Então Deus fala: você acha por acaso que esse boi selvagem, esse touro selvagem que eu tô falando, você acha que ele ia arar um campo para você? Você acha que se você prendesse ele iria arar um campo para você, ou ele ia sair correndo com aquilo pendurado nele e ia se embora, né? Então é isso que Deus fala, né? Aí no versículo 11, confiarás nele por ser grande a sua força, ou você vai deixar a seu cuidado o teu trabalho, né? Então você vai confiar nele porque ele é forte? Sendo que ele é tão selvagem, né? A força dele significa que ele faz direito às coisas, né? A força significa alguma coisa? A força, pela força você pode garantir que ele vá te obedecer? Pela força você vai conseguir fazer ele te obedecer, né? Você acredita que por ser ele forte, ele vai fazer o que você quer porque ele é forte, né? É incrível aqui, né? Porque a gente vê que Deus está falando com Jó, assim, né? Jó reconhece toda a força de Deus, todo o poder de Deus, né? E Jó quer que Deus faça o que ele quer, né? Então, Jó quer mandar em Deus, né? Então, aqui Deus usa essa palavra, né? O boi é um animal selvagem livre. Você acha que porque ele é forte, você vai conseguir fazer ele fazer o que você quer, né? Você vai conseguir convencê-lo a fazer o que você quer porque ele é forte e pode fazer. Ele pode fazer o que você quer porque ele é forte, mas só que ele é livre. Ele é livre para fazer o que ele quer. Então, você acha que ele vai fazer o que você quer só porque ele é forte? Sendo que ele é livre para fazer o que ele quer? Ele sendo livre para fazer o que ele quer, você acha que ele vai fazer o que ele quer ou ele vai se submeter ao que você quer? Não sendo necessariamente o que ele quer, né? Então, é isso que Deus está falando com o Jó aqui.
Aí no versículo 12 continua: fiarás, né? Você vai confiar, né? Que esse boi selvagem, esse boi livre, né? Revoltado, que ele vai te trazer para casa o que você semeou e recolhe na tua eira, né? Então você vai confiar, por exemplo, né? Que você vai colher ali, né? Todo o trigo, né? Naquela época tinha bastante colheita de trigo, então você recolhe todo o trigo, né? E coloca ali, né? Numa carroça, né? Para esse boi trazer à tua casa, você vai confiar que esse boi selvagem, livre, que faz o que ele quer, você acha que ele vai levar esse trigo para tua casa? Você vai confiar que ele vai levar para tua casa ou não? Você não vai confiar, porque ele não vai te obedecer, né? Aí no versículo 13, agora Deus vai começar a falar sobre o avestruz, né? Há uma explicação aqui para o versículo 13 para que Deus fala, né? Aqui no versículo 13, Deus fala: a avestruz, né? Bate as asas alegre, mas não tem as asas e a plumagem da cegonha. Tem algumas Bíblias que vai estar escrito como bondade, né? Mas é a mesma coisa, o significado é o mesmo. O avestruz, ele é conhecido como uma ave burra. A gente vai entender por quê, aqui vai explicar por quê. Então, é conhecido como uma ave que não é muito inteligente, né? E também não tem muito cérebro, né? Se você parar para observar o avestruz, a cabecinha dele é muito pequenininha em relação ao corpo inteiro. Então ele tem a cabecinha muito pequena. E ele faz realmente coisas, né? Ele age de forma, né, que você percebe ali que não há realmente uma inteligência. E Deus vai falar sobre isso agora. Então Deus fala o quê? O avestruz bate as asas dele alegre, né? Ele bate alegremente aquelas asas dele ali, né? Porém, né, ele fala, mas não tem asas e plumagem da cegonha, ou asas e plumagem da bondade. É a mesma coisa, eu vou explicar por quê. Ele bate alegre aquelas asas dele, né, o avestruz. Porém, aquelas asas dele não voam. Então, o avestruz bate as asas dele alegre ali, mas ele não voa. Então, aquelas asas nele não tem função. Ele tá ali batendo alegre, mas ele não voa. Ele pode bater o quanto for com a alegria ali, a asa dele, que ele não vai voar. E aqui, quando fala em plumagem da cegonha, ou plumagem da bondade, né, penas da bondade, significa o que? A gente vai ver mais pra frente que o avestruz, quando ele tem filhote, os ovos nascem e ele põe os ovos para chocar na areia. Né? Então ele joga ali, coloca os ovos na areia e deixa ali, perigando alguém passar, pisar e quebrar os ovos, e ele perdeu os filhotes dele. E ele não tem inteligência para perceber isso, a gente vai ver isso mais para frente. Então, aqui quando fala que ele não tem penas de bondade, quando fala aqui que ele não tem a plumagem da cegonha, significa aqui que ele tem aquelas penas, porém ele não usa aquelas penas para chocar os ovos, não usa aquelas penas para proteger os filhotes dele, né? Então ele larga os ovos dele ali na terra e sai. Aí quando ele volta, pode ser que já esteja quebrado, ele tenha matado o filhote dele. É isso que está querendo dizer aqui. Então, quando fala os avestruz, o avestruz bate as asas alegre, né? Mas não tem as asas e plumagem da cegonha, significa que ele bate as asas dele alegre, porém essas asas não voam. Ele bate com alegria as asas ali, mas não voa, né? E ele tem as plumagens, ele tem plumagem, ele tem penas, porém ele não usa as penas dele para proteger os filhotes dele, né? Ele não usa as penas dele para chocar os ovos dele, né? Então, é nesse sentido que fala, né? Então, compara ele com cegonha por conta disso, porque a cegonha, né? A gente vai ver, a cegonha ela é um animal materno, então a cegonha não faria isso, não deixaria o ovo dela lá exposto, né? Para que outro animal venha e pise, até mesmo um avestruz pise em cima do ovo que é dele, do filhote dele. Então, por isso que é considerado um animal burro, né? Mas a cegonha é um animal muito inteligente, a cegonha ela é considerada um animal esperto, um animal inteligente. Então, a gente vai ver mais agora sobre esse animal, sobre o avestruz. Deus vai falar mais sobre esse animal. E Deus vai falar no intuito de o quê? Falar, ô Jó, já que você organizaria melhor o mundo do que eu, já que você acha que colocaria, né,
um habitat melhor para todo mundo? Você acha que você flexibilizaria as coisas, né, melhor, já que você acha que colocaria as coisas numa melhor situação? Então, o que, que você acha disso, né? Porque eu sei a ordem de todas as coisas, tudo tem um sentido, né? Eu faço de forma a equilibrar o mundo, né? Então, Deus vai começar a questionar Jó, porque assim, pela lógica de Jó, então seria injusto o que Deus fez. Por quê? Porque Deus criou o avestruz e Deus criou a cegonha. Então, por que Deus criou o avestruz tão burro a ponto do avestruz perder os seus filhotes? Por não saber cuidar dos filhotes. Porque a gente vai ver mais para frente que o avestruz perde os filhotes e ele não aprende com a perda. Então, ele pode deixar os ovos ali, mal enterrados, podendo algum animal passar e quebrar os ovos dos filhotes dele. E isso não o leva a aprender para guardar o próximo filhote dele melhor. Ele guarda da mesma forma que ele guardou o primeiro, então ele não aprende, é um animal que é considerado burro. Então aqui Deus está falando para Jó. Então, segundo o seu equilíbrio do mundo, né? Então seria injusto isso, né? Porque o avestruz, né? Ele é um animal que tem asas, mas não voa. Ele tem penas, mas não protege, aquelas penas não protegem os filhotes dele, né? O avestruz é um animal, né, que não tem sabedoria, né? Enquanto que a cegonha é da mesma espécie de ave, né? E ela tem sabedoria, é um animal mais inteligente que tem. Ela voa, né? Ela protege os filhotes no céu, né? Então, você acha que é injusto isso, Jó? Enquanto que um animal eu dou o poder de voar e colocar o seu ninho, colocar os seus filhotes em proteção nos altos para que ninguém destrua, ninguém pise naquele ninho, o avestruz eu não dei o poder para ele de voar e ele tem que colocar os ovos dele na terra. Então isso seria injusto, né? Segundo o seu olhar, né, Jó? Porque você daria um equilíbrio melhor para o mundo, né? Então Deus aqui vai começar a questionar sobre isso para Jó. Por quê? Porque Deus quer mostrar para Jó que há um equilíbrio nas coisas. Nem tudo tem que ser igual, né? Nem todo mundo tem que ser igual, nem todo mundo tem que viver a mesma coisa, nem todo mundo tem que ter a mesma capacidade, nem todo mundo tem que ter o mesmo dom, nem todo mundo tem que saber fazer a mesma coisa, nem todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. Então Deus começa a falar isso para ele, que tem que haver um equilíbrio, né? Se todo mundo tiver a mesma capacidade, não vai haver um equilíbrio. Então Deus distribui. Aí Deus vai falar, porém ao avestruz, por exemplo, o avestruz não pode voar. O avestruz não tem inteligência. O avestruz não cuida dos filhotes. Ele acaba perdendo os filhotes por burrice. E eu não dei a ele o dom de voar para proteger os seus filhotes nos ninhos no céu. Porém, né, eu não dei a ele inteligência. Deus vai explicar depois, mais para frente, por que não deu inteligência ao avestruz. Mas Deus fala também, né, que ele sabe a ordem das coisas, então ele sabe o equilíbrio das coisas. Então ele sabe o que é que ele tinha que dar para o avestruz, que é o que o avestruz precisava. E ele sabe o que tinha que dar para outro animal, que é o que o animal precisava. Mas ele vai falar mais para frente que, por exemplo, o avestruz não voa. As penas do avestruz não têm funcionalidade de proteção dos filhotes. Porém, o avestruz voa mais que um cavalo de corrida, né? Então, como que você vai questionar, mas o avestruz não tem tal coisa, mas ele corre mais do que um cavalo de corrida, né? Então Deus fala, porque tem um equilíbrio das coisas. Então eu achei melhor dar isso para esse animal e dar aquilo para aquele animal. E aquele animal que não teve isso vai ter outra coisa. Então a cada um eu dei uma coisa para que houvesse o equilíbrio, para que não fosse todo mundo com a mesma coisa. Então eu dei a cada um uma coisa diferente, né? Então Deus começa aqui a doutrinar a Jó, ensinar a Jó, né? Porque Jó, ele queria comparar a vida dele com a vida de todo mundo, né? Então ele queria fazer ali um mexidão, né? Falando, não, todo justo é assim, todo ímpio é assim, e eu mereço tal coisa, então tem que ser assim. Deus fala, não, não, não. Eu não avalio assim. Igual se fosse assim, então toda ave voaria. Nem toda ave voa, né? Então é isso que Deus está falando para Jó, que há um equilíbrio. Deus não pega um potinho e fala, esses são justos. Pega um potinho, esses são os ímpios. Não, Deus não separa por bloco, né? Deus não separa assim, por gênero. Então é isso que Deus está falando. Todos são aves dentro do que ele está falando. Mas uns voam, outros não voam. Uns correm, outros não correm.
Então Deus está começando a falar sobre isso. Não é porque estão ali dentro da mesma espécie que eles têm que viver a mesma coisa, que eles têm que ter a mesma capacidade, que eles têm que passar pela mesma coisa e que eles têm que receber a mesma coisa. Deus dá coisas diferentes, mesmo sendo a mesma espécie. Deus deu uma coisa para o avestruz e deu outra coisa para a cegonha. Então, cada um recebe o que Deus quer dar. Não é o que merece, mas é o que Deus quer dar de acordo com a necessidade de cada um. Porque a gente vai ver mais para frente que Deus vai falar o que eu dei para o avestruz, né? O que Deus deu para o avestruz é o que o avestruz necessitava. Porque se Deus tivesse dado inteligência para o avestruz sofreria a cada perda de filhote que ele teria. Porque ele não voa. Então o avestruz sofreria, porque enquanto as outras aves estão no céu protegendo seus ninhos nos altos, ele não pode, ele teria que arranjar um lugar na terra, né? E o cheiro de animal, o cheiro dos ovos chama a atenção de predadores, né? Então Deus fala que há um equilíbrio, Deus faz de uma forma que tem um equilíbrio, né? Então não adianta a gente perguntar o porquê, não adianta a gente colocar tudo num bolo e falar que para todo mundo tem que ser daquele jeito. Não, Deus analisa cada um em particular e dá a cada um não o que cada um merece, mas o que cada um precisa, né? Então é isso que Deus fala agora, é bem interessante. Aí no versículo 14, Deus continua falando sobre o avestruz, né? Então Deus falou no versículo 13 que o avestruz bate as asas, né? Alegre ali batendo as asas dele, porém, né? As asas não voam, mas ele não liga para isso. Mas ele está batendo as asas alegre. Só que ele não tem a consciência disso, porque Deus não permitiu que ele tivesse a consciência disso, para que ele não viesse a sofrer por não voar. Então é isso que Deus fala. Aí Deus fala, e a plumagem dele, as penas que ele tem, não são penas de bondade, né? Então as penas que ele tem não são penas que protegem os filhotes dele e chocam os ovos, né? Ele larga os ovos lá e vai embora. A gente vai ver mais para frente. Aí no versículo 14, Deus continua falando sobre o avestruz, né? O avestruz, ele põe os ovos, né, os filhotes dele na terra, porque ele não voa. Então, onde que ele vai chocar os ovos dele? Na terra. Ele coloca na terra, para que sejam aquecidos no pó. Então, o avestruz, ele não tem inteligência, ele não tem a noção de que ele pode aquecer o ovo. Então ele acha que a terra vai aquecer o ovo dele. Então ele coloca o ovo dele na terra para que o sol venha e aqueça a terra e a terra aqueça o ovo dele. E ele não tem consciência de que as penas dele poderiam aquecer aquele ovo, né? E que ele poderia proteger os filhotes dele de alguém passar e pisar naquele ovo, né? De algum animal passar, até eles mesmos, né? Até os próprios avestruzes passarem ali e pisar naquele ovo. Então Deus fala aqui no versículo 14, né? O avestruz, ele pega o ovo dele, os filhotes dele, os ovos, e coloca na terra para que a terra aqueça aqueles ovos, para que a terra choque os ovos, né? Aí no versículo 15 continua. E se esquece, né? E o avestruz não percebe, não se atenta de que algum pé pode passar por ali e esmagar o filho dele. Ele não percebe isso. Ele deixa o ovo ali na terra e não se atenta de que pode passar um animal ali e quebrar o ovo e matar o filhote dele. Ele não percebe isso. Aí aqui, continua no versículo 15, né? Ele se esquece, né? O avestruz se esquece de que algum pé pode esmagar os ovos, né? Ou de que podem pisá-los os animais do campo, né? Então o avestruz não tem essa consciência de que os filhotes dele podem morrer daquela forma, que não é seguro. Porque que o avestruz faz? Ele vai e coloca exposto o ovo dele, porque ele entende que se o ovo ficar exposto, vai receber bastante sol e a terra vai aquecer e vai aquecer o ovo. Mas só que o ovo está exposto ali, mas ele não tem sabedoria para entender isso. Aí aqui, né, continua, ainda no versículo 16, né? É interessante porque Deus começa a falar com Jó, né? No intuito de falar, Jó, se você descobrir o enigma das coisas que eu estou falando, das coisas que eu estou perguntando, aí sim eu respondo o enigma da vida que você está me perguntando, né? Da vida humana. Se você responder o enigma que eu estou te perguntando, aí sim eu te respondo o enigma da sua vida, né? Então é isso que é o intuito de Deus. Aí no versículo 16 continua falando do avestruz ainda, né? Aí no versículo 16 Deus fala, esse avestruz, né, trata os seus filhotes com dureza, né? Ele trata os filhotes ali sem tanto amor.
Porque o filhote morre e ele nem liga. Aí tem um próximo filhote e deixa o ovo no mesmo lugar, sendo que o filhote anterior foi morto, pisado ali, mas o avestruz não aprende. O avestruz não tem inteligência para entender que aquela estratégia foi errada e usar uma estratégia diferente. O avestruz tem outro filhote, tem outro ovo e coloca no mesmo lugar, né? Isso que Deus está falando. Aí aqui fala no versículo 16, né, que o avestruz trata os seus filhotes com dureza, né, dessa forma, como se não fossem seus, ele trata como se não fossem filhos dele, tanto faz deixar no meio do caminho e alguém matar, né? Então ele trata como se não fossem os filhos dele. Aí ele continua aqui, embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo, né? Embora o seu trabalho de deixar o ovo ali na terra seca para chocar seja em vão, porque a maioria dos ovos são perdidos, né? São destruídos, são quebrados, ele está tranquilo. Mesmo sabendo, né, quantas vezes já deu errado, ele tá tranquilo. Ele acha que da próxima vez vai dar certo, porque ele não tem inteligência para mudar a estratégia, né? Aí no versículo 17 fala, porque Deus lhe negou a sabedoria e não lhe deu entendimento. Então aqui Deus está falando dele mesmo, né? Porque eu, né? A gente lembra que é Deus que está falando aqui. Aí ele fala, porque Deus, né? Porque eu, né? Deus está falando com Jó, eu lhe neguei a sabedoria. Então isso acontece com o avestruz porque eu neguei a sabedoria para o avestruz. O avestruz não tem sabedoria e não lhe dê entendimento, ele não tem entendimento nenhum. Então ele não tem sabedoria e ele não tem entendimento. Então, por mais que aconteça várias vezes com ele, ele nunca vai entender o que está acontecendo. Ele vai achar que pode continuar pondo o ovo dele ali que vai dar certo. Ele não tem inteligência, né? Então Deus fala isso, porque eu não dei. Porque segundo o equilíbrio das coisas, foi melhor eu não ter dado inteligência para esse animal. Porque se eu tivesse dado inteligência para esse animal, o mundo sairia do seu equilíbrio. Então é isso que Deus está falando. Eu não dei inteligência para ele, porque se eu tivesse dado inteligência, o mundo perderia o seu equilíbrio. Então existem coisas que eu não dou para manter o equilíbrio do mundo. E existem coisas que eu dou para manter o equilíbrio do mundo. Porque alguns animais eu dei inteligência, mas para o avestruz, para o equilíbrio do mundo, eu achei melhor não dar. Então Deus está querendo dizer isso para Jó, que não é assim, né, Jó? Jó, não é do jeito que você está achando, né? Então eu sei o que eu faço. E o que eu faço não está baseado numa caixinha, né, que eu separo de tipos, né? É um tipo, é outro tipo, é outro tipo, não. Eu analiso cada um individualmente de acordo com o equilíbrio do mundo. E eu dou a cada um de acordo com o equilíbrio do mundo, para que não se desequilibre. Então não adianta você achar que você tem que merecer a mesma coisa que o outro justo tem. Porque eu analiso as coisas individualmente, né? Porque Jó havia falado, não, Deus, eu fui bom a vida inteira, eu sou justo, então eu mereço receber o bem, eu mereço receber coisas boas. Então Deus está falando agora, fala, não, Jó, eu não avalio as coisas por tipos. Eu não avalio a coisa por gêneros, eu não avalio as coisas, né, por como que são, né? Eu coloco um bolinho ali de pessoas que são de tal jeito e dou para todas aquelas do bolinho aquilo. Não, eu avalio individualmente. E se eu vejo que é melhor para aquela pessoa eu não dar aquilo, eu não vou dar, porque não dar aquilo será bom para o equilíbrio. Então, eu penso no equilíbrio do mundo. Então, se para o equilíbrio do mundo aquele justo não tem que receber aquela justiça naquela hora, ele não vai receber. Se aquele outro justo, para equilíbrio do mundo, tem que receber aquela justiça naquela hora, ele vai receber. Porque eu ajo segundo o equilíbrio do mundo. Eu penso no equilíbrio do mundo, Jó. É assim que funciona. Então, Deus está querendo dizer isso para Jó, né? É uma coisa bem interessante, né? Uma curiosidade que a gente fala, ai, estômago de avestruz, né? É uma coisa muito interessante. O avestruz, ele não mastiga. Ele não consegue mastigar. Então, ele come pedras, porque ele não consegue mastigar. E o avestruz, né, falam assim, chamam ele de um animal tão burro, porque ele consegue comer coisas e consegue morrer por causa das coisas que ele comeu, porque ele não tem consciência do que ele está comendo. Por exemplo, ele pode comer chumbo, ele pode comer um projétil, ele pode comer um ferro e ele não percebe porque ele não mastiga. Então ele está comendo coisas duras ali que farão mal para o estômago dele e ele não percebe. Então é muito habitual um avestruz comer pedra, porque ele não mastiga, então junto com a comida ele acaba comendo pedra, acaba comendo terra e não percebe.
porque ele não mastiga. Por isso que fala estômago de avestruz, né? Porque a avestruz come pedra, come terra, né? E tá ali firme, né? Até que um dia ele coma alguma coisa que o estômago dele não vai resistir realmente, né? Mas é por isso que fala, é interessante. Aí no versículo 18, né? Deus continua falando. Quando, porém, se levanta para correr, agora ele está falando de algo que ele resolveu dar para o avestruz, né? Então agora ele vai falar, ó, mas não subestime o avestruz. Eu não tirei tudo dele, eu dei algo para ele também. Então eu também o compensei de algum lado, né? Então Deus vai falar isso agora. Aí no versículo 18 Deus fala: mas o avestruz, quando ele se levanta para correr, o avestruz zomba até mesmo do cavalo mais veloz, né? Então, quando o avestruz corre, ele ganha do cavalo de corrida. Ele corre mais rápido do que um cavalo de corrida. Então, eu dei isso pro avestruz. Por quê? Porque eu achei que era o equilíbrio das coisas. Como ele é burro, ele vai conseguir correr para se salvar. Então, né, Deus fala, não, é o equilíbrio das coisas. Então, para mim, é o equilíbrio das coisas. Eu o tornei burro, mas ao mesmo tempo, para ele, eu dei a capacidade de correr mais do que um cavalo de corrida. Então, ele consegue correr facilmente de ser pego, né, de um predador. Então, Deus fala isso. Por quê? Por causa do equilíbrio das coisas. Aí, no versículo 19, acaso, né, por acaso, agora, como Deus havia entrado na parte do cavalo, agora Deus vai começar a falar sobre cavalo, né? Agora Deus vai mudar de avestruz e vai colocar o foco no cavalo. Aí no versículo 19, acaso, né, Jó, foi você quem deu força para o cavalo, né? Quando aqui Deus fala força, ele está falando no sentido de coragem. Porque a gente vai ver que Deus deu uma coragem para o cavalo a ponto dele se submeter ao risco da morte. Então o cavalo vai triunfante ali, indo em sentido à morte, sem temer a morte. Então é nesse sentido, né? Então Deus deu uma coragem para o cavalo, que o cavalo entra em situações ali perigosas, mas a coragem dele é tão grande que ele não tem medo, ele não tá temendo a morte. O negócio tá feio ali, mas ele vai. Era muito comum ver isso naqueles tempos de guerra, né? Que iam a cavalo, né? E os guerreiros iam em cima do cavalo e os cavalos iam com tudo, né? E eles não. Porque se o cavalo temesse a guerra. O cavalo é um bicho forte, né? O homem estava montado em cima do animal. Se o cavalo temesse o perigo da morte ali, o cavalo ia fazer o quê? O cavalo ia voltar, ia levantar e relinchar, ia dar um coice, sei lá, ia fazer alguma coisa. Mas não, ele ia com tudo na guerra. Por quê? Por causa da coragem que Deus deu a ele, né? Isso que fala. Aí no versículo 19, Deus fala sobre isso. Acaso, né, Jó? Foi você, por acaso, que deu força, coragem, né, para o cavalo e cobriu o pescoço dele com aquela crina, né? Aquela majestosa crina, aquela coisa linda. Aí no versículo 20, foi você, Jó, que deu a habilidade para o cavalo dele pular como um gafanhoto, né? Foi você que fez o cavalo pular como um gafanhoto pula? Foi você que deu essa habilidade para ele de pular daquele jeito, saltar. E realmente, se você para ver, né, cavalo, se você pegar um monte aqui, o cavalo consegue dar salto de um monte para outro monte. A gente observa hoje em dia, né, Olimpíadas, esses coisas que tem assim de jogos, né? Você vê, né, que tem jogos que são com cavalo, né? Igual eles colocam lá obstáculos altíssimos e o cavalo pula o obstáculo enorme, o obstáculo é enorme e o cavalo pula. Então aqui Deus está falando isso, né? Quem foi que deu a habilidade ao cavalo de pular dessa forma, né? De pular obstáculos tão grandes, de pular espaços tão grandes, né? Uma distância tão alta, tão grande e tão alto, né? Porque o cavalo pula alto. A gente vê hoje nessas Olimpíadas, nesses jogos, né, que tem barreiras lá que vão vendo por tamanhos, né, vão medindo por centímetros, por metros, né, e vem como o cavalo pula, né, quem vai pular mais alto. E quem foi que deu esse poder, né, para o cavalo pular tão alto assim, né? Aí ele continua, e o seu bufar majestoso é assustador, né? Quem é que não tem medo de um relinchar de um cavalo, né? Isso que Deus está falando, né? Majestoso o relinchar de um cavalo, porque assusta qualquer um, né? Quando o cavalo relincha, você já fica assustado com medo dele dar um coice, dele fazer alguma coisa. Então todo mundo já sai de perto, né? Então, quão majestoso é o relinchar de um cavalo? E quem foi que fez aquele relinchar, né? Quem foi que criou aquilo naquele cavalo? Quem foi que se deu ao cuidado de colocar esse detalhe no cavalo do relinchar, né?
Aí no versículo 21, ele, né, ainda o cavalo, né? O cavalo, ele revolve o chão com as patas, né? Então ele fica cavucando o chão ali com as patas, né? A gente vê, por exemplo, quando a gente via em corrida, né, coisa assim, ele faz o quê? Ele faz assim com a pata no chão para se preparar para correr, né? Então ele fala assim, né? Esse cavalo, ele começa a mexer na terra com a pata, né? Ele vai se preparando ali para correr, começa a mexer na terra com a pata, né? E ele fica alegre com a sua força, né? E sai correndo para a batalha. Então ele se prepara, ele começa a colocar a pata dele no chão, se preparando para dar um impulso e correr. Aí aqui no versículo 22, né? O cavalo, ele ri do temor e ele não se espanta, que foi o que eu falei, o cavalo ele não tem medo da morte, né? Isso que Deus está falando. Quem foi que deu ao cavalo uma coragem a ponto dele não temer a morte, né? Porque Deus tirou da consciência do cavalo o temor da morte. Então o cavalo sai para a guerra, enfrenta a guerra, feliz da vida ali, sem entender que ali é algo que pode levá-lo à morte. Então o cavalo não tem essa consciência, né? Então ele não tem esse temor da morte, né? Porque Deus tirou esse temor dele. Aí fala que não torna atrás por causa da espada, né? Então a gente observa isso em guerras, né? Quando tinha guerras, o que acontecia? Iam os cavaleiros com a espada na mão, vinha vindo outro cavaleiro em direção ao cavalo, o cavalo ele olhando, seguindo, o outro cavaleiro vinha vindo com uma espada na mão, uma flecha na mão, alguma coisa na mão, né? Um arco, né, uma lança na mão, né, e o cavalo continua indo em frente, o cavalo não fica com medo daquela lança e corre e para, né, não, o cavalo vai indo, ele não paralisa, né, e é isso que Deus fala. Quem foi que fez isso? Ele não ter medo da morte, né? Então, por acaso, Jó, você acha, segundo que você governaria o mundo, você acha que o cavalo, ele tinha que ter medo da morte, ele tinha que voltar atrás, não ser corajoso dessa forma? Você acha que assim seria o equilíbrio do mundo? Não, Jó, eu sei o que é necessário para o equilíbrio do mundo. E para o equilíbrio do mundo, o cavalo não pode temer a morte, porque se ele temesse a morte ia ser outra coisa, né? Então, ele não pode temer a morte, ele tem que ser corajoso dessa forma, Jó. Então, é nesse sentido que Deus começa a falar com Jó. Aí no versículo 23, né? Sobre ele, ainda sobre o cavalo, né? Deus falando. Sobre ele chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo, né? Então aqui tá falando que sobre o cavalo, o que que acontece? Tem um guerreiro em cima do cavalo. O guerreiro em cima do cavalo, normalmente ele tá com uma lança, ele tá com uma flecha, ele tá com alguma coisa em cima do cavalo. E tá falando que sobre o cavalo fica chacoalhando esses equipamentos, né? A lança, imagina, o guerreiro tá ali com uma lança, o cavalo correndo e olhando assim pro lado e a lança ali do lado dele. Mas isso não assusta o cavalo continua indo embora, né? Ele olha em frente, vem vindo outro com uma lança na direção dele, e ele continua indo em frente, ele não desiste, né? Mesmo ali sobre ele tendo uma arma, né? E ele olhando ali, às vezes a arma que tem ali do lado dele até o fere de alguma forma, né? O guerreiro em cima dele segurando, alguma forma machuca ele, mas ele não desiste, ele não para, ele vai indo sem temer a morte, né? Aí no versículo 24, de fúria e ira o caminho. De fúria e ira devora o caminho e não se contém ao som da trombeta, né? Então o cavalo se enche de fúria ali, né? E ele devora o caminho. Por que ele devora o caminho? Porque quando o cavalo corre, a poeira sobe, né? E o caminho, né, já era. Você já não vê mais caminho nenhum, né? O cavalo devorou o caminho, ainda mais naquela época que era terra, né? O chão era terra, não era asfalto. Então o cavalo corre, aquela poeira sobe. Então, num sentido poético, o cavalo começa a devorar o caminho, porque ele começa a tirar a poeira ali enquanto ele corre, né? Aquelas patas dele vão tirando a poeira e aquela poeira subindo, né? Vindo e ele devorou o caminho, porque quando você olha, ali só tem as pegadas do cavalo, né? E não se contém ao som da trombeta, né? Então ele ouve a trombeta, né? E ele não teme a trombeta da guerra. Quando ele ouvia, ainda mais naquela época que eram cavalos preparados, aquele som, eles já estavam habituados. Quando ouviam aquele som, eles saíam rumo à guerra. Então ele fala, e quando ele ouve o som da trombeta, ele segue, né? Ele vai rumo àquilo, né? Por exemplo, hoje, né, quando a gente vê aquele monte de boi, né, que tem aquele homem com berrante, né? O homem vem com berrante, os bois vêm vindo seguindo o homem com berrante, né? Então é nesse sentido. Então tinha o som da trombeta e os cavalos já sabiam que era para ir para lá. Então os cavalos já iam, né, nesse sentido falando. Aí no versículo 25, em cada sonido da trombeta, ele diz, né, avante. Então, a cada som da trombeta indicando a guerra, né,
Aqui quando fala que o cavalo diz avante, ele não diz avante, é claro, o cavalo não falava, ainda não fala. Mas aqui é num termo de uma poesia, um termo poético, então tá querendo dizer que ele relincha. Então, o relinchar dele é como se fosse um positivo. Vamos embora, tô contigo. Então, ele relincha, né? Quando ele ouve ali o som da trombeta, ele relincha ali, levanta e começa a relinchar, querendo dizer que ele tá pronto, né? Isso que tá querendo dizer aqui. Aí tá dizendo, cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido, né? Então, o cavalo cheira ao longe, né? O cheiro da batalha. O trovão dos príncipes, né? Então, aquele trovão, né? Aquele monte de gente reunida vindo, aquele exército vindo poderoso, né? Em cima dele. Ele vê de longe isso, ele cheira de longe, né? Um exército vindo. E o alarido, né? Que é o som da guerra. Ele ouve de longe ali o som da guerra. Aí no versículo 26. Acaso é sua sabedoria que faz o falcão voar alto e abrir as asas para o sul? Agora a gente está chegando já no final, né? Deus volta, vai falar sobre as aves, né? Ele vai falar sobre o falcão e a águia. Agora a gente já está chegando aqui no finalzinho. Aí aqui no versículo 26, né? Deus começa a falar sobre o falcão. Então Deus fala aqui, por acaso, Jó, foi você que deu sabedoria para o falcão? Né? É você, por acaso, que faz o falcão voar alto? Né? Porque o falcão voa muito alto, né? Não é um voo baixo igual algumas aves, né? Ele tem um preparo físico, um preparo ali no corpo, né? Ele foi feito para voar alto, né? Então Deus fala, por acaso foi você que o moldou e o formou de forma a ele voar tão alto, né? Porque existem algumas aves que alcançam até determinado limite, né, de altura. Agora o falcão voa bem alto. Então Deus fala, foi você que modelou o falcão para voar tão alto? Foi você que deu sabedoria, né? Acaso é a sua sabedoria que faz o falcão voar alto, né? Então foi por acaso você que usou a sua sabedoria para fazer com que o falcão voasse tão alto, né? Porque a sabedoria de ter criado o falcão não é a mesma sabedoria de ter criado uma pomba, por exemplo, né? Porque o voo é diferente, o falcão voa muito mais alto do que uma pomba. Então, a sabedoria é diferente, não foi criado do mesmo jeito. Então, foi você, Jó, que teve a sabedoria de criar o falcão a ponto que ele voasse tão alto. Como que ele pode voar tão alto desse jeito, né? Foi a sua sabedoria que fez ele voar alto e abrir as asas para o sul, né? Então é você quem faz o falcão voar, né? Então a gente observa, né, que até hoje, né, o homem não criou nada que voasse sozinho, né? Ainda que tem algumas coisas que voem com o comando do homem, com a mão do homem ali manuseando, sozinho o homem não criou nada que voasse sozinho e decidisse ir para tal lugar, né? Aí no versículo 27, é por ordem sua que a águia se eleva e faz o ninho lá no alto, né? Então porque você manda, porque você ordenou, né? Que a águia construísse o ninho dela lá no céu, lá no alto, foi por sua ordem que ela fez isso, né? Então a gente vê que há um equilíbrio nas coisas, né? Ao mesmo tempo que Deus fez com que o avestruz não voasse e colocasse os ovos dele na terra, Deus fez com que deu sabedoria, fez com que a águia, né? A águia tem essa instrução de Deus, né? Aqui tá muito claro que Deus deu essa instrução, né, para a águia. Enquanto que Deus não deu essa instrução para o avestruz, e o avestruz, coitado, coloca o ovo dele lá na terra, Deus deu uma instrução para a águia de colocar os ovos dela, os filhotes dela, no ninho lá no alto, né? Para proteger os filhotes dela. Então, isso por acaso é injusto, né? Você acha que então a águia também tinha que deixar o filhote dela lá embaixo? Você acha que tinha que ser diferente? Não, há um equilíbrio nas coisas, né? Então a águia tem que ser tratada de uma forma, o avestruz tem que ser tratado de outra forma, cada um tem uma particularidade, tem que ser tratado de uma forma. Eu não posso tratar todo mundo igual, né? Então cada um tem uma forma diferente de ser tratado. Aí aqui no versículo 28, ela, né, a águia, mora nos rochedos, constrói seu ninho nas pedras mais altas, né? Aí no versículo 29, dali ela caça sua presa, de longe seus olhos a avistam, né? Então, a águia tem o benefício, né, de procurar sua presa lá do alto, né? Ela tem uma visão privilegiada. Ela lá do alto ela consegue escolher qual é a melhor presa para ela pegar. E ela pega a presa está desprevenida.
A presa é pega ali que nem viu de onde veio o abate. Então, Deus está falando isso, é injusto. Isso por acaso é injusto com quem não tem esse benefício, né, de conseguir fiscalizar ali, né, qual é a melhor presa para se pegar? Isso é injusto? Não, há um equilíbrio nas coisas. Eu decidi criar a águia assim. E como que você vai questionar o equilíbrio que eu dou às coisas? É assim porque é assim porque é, né? Sim porque sim. Aí ele continua aqui no versículo 29, né? Dali, do alto, né, ela caça sua presa, de longe seus olhos a avistam, né? Aí no versículo 30 ele vai falar: os filhotes da águia bebem sangue, né? Onde há um animal morto, ali ela está, né? Então, Jó, a águia fica lá do alto, conseguindo pegar ali qualquer presa que ela quiser. Ela escolhe a presa que ela quiser. Ela chega sem chance de defesa para a presa dela. E ela vai, mata aquele animal ali inocente, aquele animal inocente ela mata e leva para alimentar os filhotes dela. E você acha isso injusto, Jó? Você acha que é errado eu permitir que um animal inocente seja morto para que aquela águia pegue ele e alimente os filhotes dela? Você acha isso errado? Aqueles animais são alimentados com sangue, não são alimentados com leite, mas são alimentados com o sangue daquele animal. Para que a vida daqueles animais subsista, continue, é necessário o sacrifício de um outro animal. E você acha isso injusto, Jó? Eu sei o equilíbrio das coisas, eu conheço o equilíbrio das coisas, eu sei o que eu tô fazendo, né? É isso que Deus tá querendo dizer pra Jó, né? A gente vai ver que no capítulo 40 Jó fica quieto, né? Jó fala: não, tá bom, Senhor, eu não vou falar nada não, eu só quero ouvir, vou ficar quieto. Então é isso que Deus tá falando, eu sei das coisas, Jó. Você tá querendo me questionar, Jó? Você acha que eu não sei o que eu tô fazendo, Jó? Eu sei o que eu tô fazendo. E tudo que eu tô fazendo é pro equilíbrio do mundo, é pro equilíbrio das coisas, Jó. Eu sei qual que é o equilíbrio das coisas, eu sei o que cada um precisa. Eu sei o que vai ser bom para cada um. Eu sei o que tirar de um e o que dar para outro. Eu sei o que tirar do outro e dar para um. Eu sei, Jó. Você vai questionar o meu agir, né? Então, é nesse sentido que Deus começa a falar com Jó. A gente vai ver que no capítulo 40, Jó vai dar uma respondidinha rápida, né? Meio fugindo. Já vai falar: ai, Senhor, tá bom, eu não vou falar nada não. Não tenho resposta não, Senhor, eu tô aqui quieto, não vou falar mais nada, né? Não tá aqui mais quem falou. Então, a gente vê que Jó começa a entender realmente, né? Quem é ele para questionar, né, o governo de Deus sobre o mundo e o equilíbrio que Deus dá às coisas, né? Deus sabe das coisas e Deus tem um equilíbrio para cada coisa. Então, há um equilíbrio por detrás daquilo, né? Então, há um porquê, há uma explicação por detrás daquilo, né? Então, aqui ele fala assim: se você for questionar, assim, há também, segundo o teu ponto de vista, Jó, injustiças no mundo animal. Então, se for assim também no mundo animal, é injusto. Porque um animal inocente tem que morrer para alimentar a águia e os filhotes dela. Mas eu sei o equilíbrio das coisas. Eu sei quem tem que morrer. Eu sei quem tem que perder. Eu sei quem tem que ganhar. Eu sei quem tem que sofrer. Eu sei quando tem que parar o sofrimento. Eu sei quando tem que ganhar e quando tem que perder. Eu sei tudo. Eu sei o equilíbrio das coisas. Eu sei a hora certa das coisas. Eu sei a hora certa de dar. Eu sei a hora certa de tirar. E eu sei a hora certa de restituir. Então é isso que Deus está falando para Jó, né? Para que Jó confie nele. Isso é o resumo inteiro do livro de Jó, né? Porque o livro inteiro de Jó é isso. É uma pergunta, né? Por que homens bons sofrem, né? Por que pessoas boas sofrem? Porque o mal acontece na vida de quem não merece, na vida de quem não fez nada para colher aquilo, de quem não plantou, né? Normalmente as pessoas falam: ah, você colhe o que você planta. Mas e quando a gente colhe o que a gente não plantou, né? Então é o caso de Jó. Jó não plantou isso e ele tá colhendo. Então Jó fala: não, peraí, eu tô colhendo o que eu não plantei. Eu tô colhendo o que eu não plantei. Então é essa a questão de Jó. Só que Deus fala: não, Jó, você não tá entendendo. Nem tudo é questão de merecimento, nem tudo é questão de colher o que se plantou, mas há um equilíbrio. Há um equilíbrio sobre tudo e eu conheço o equilíbrio das coisas. E eu sempre faço de forma que haja um equilíbrio e que o melhor aconteça, né? Então, o livro de Jó nos ensina isso, que a gente não tem que questionar o porquê, não tem que questionar o porquê que está acontecendo, não tem que querer explicação, mas tem que confiar naquele que tem o equilíbrio de todas as coisas, né? E naquele que tudo sabe, né?
e que tudo coopera para o bem, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e tudo sempre dá certo, né? Só que Deus sabe a hora certa de cada coisa, né? Então Deus sabe o momento certo e o que dar e o que não dar, né? É que nem o avestruz. Deus tirou algumas coisas do avestruz, mas Deus permitiu que o avestruz corresse mais rápido que um cavalo para poder se defender. Então Deus dá no momento certo, quando quer, na hora que quer. E qual a explicação que tem? Não tem explicação, é porque Deus quis, é porque Deus decidiu assim e pronto. Né? Não tem como questionar a Deus. Quem somos nós para questionar a Deus? É isso que o livro de Jó ensina, né? Que a gente não tem que questionar a Deus. É entender que é o que Deus quis, é o que Deus está dando, né? A gente não sabe se é o que vai ser, né? Porque a gente vê que a história de Jó vai mudar, né? Vai modificar. Mas enquanto é o que está sendo. Né? É o que você está vivendo, é o que Deus tem preparado para você nesse momento. Mas não significa que vai ser o que Deus vai te dar daqui a um ano, daqui a 5 meses, daqui a 6 meses. As coisas mudam, né? A gente vai ver que no final Jó fala, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Então, tudo coopera para que o plano de Deus aconteça, mas é na hora que Deus quer que aconteça. Então, a gente não pode se preocupar com o agora. É isso que Deus fala, Jó. Para de se preocupar com agora. Confie em mim. Para de se preocupar com o que você está vivendo agora. Para de se preocupar com o tormento que está a sua vida agora. Confie em mim, porque eu conheço o equilíbrio das coisas e eu vou te dar o equilíbrio que você procura, né? Então é esse o fundamento para confiar em Deus e encontrar em Deus, né, o descanso e confiar no equilíbrio de Deus, porque Deus vai dar um equilíbrio àquilo, né? Porém, a gente tem que não pensar no que a gente está vivendo, não pensar no agora, né? Mas confiar naquele que está por detrás daquilo, né? Pensar nas coisas grandiosas. Foi o que Eliú falou e tem cabimento com o que Deus está falando, né? A gente tem que pensar nas coisas grandiosas que Deus fez. E é o que Deus começa a convidar Jó aqui a pensar. Quando a gente para pensar nas coisas grandiosas que Deus faz, a gente pensa menos na gente. A gente pensa menos nos nossos problemas. A gente começa a dar menos foco ao nosso problema, porque o monstro sempre tem o tamanho que a gente dá para ele. O problema sempre tem o tamanho que a gente põe nele, né? Então, quando a gente começa a focar muito em uma coisa, ela começa a crescer, tomar a dimensão da atenção que a gente está dando para ela. Então, aqui ele o ensina, né? E Deus também, que a atenção seja dada, né, a quem pode resolver o problema e não ao problema, porque quanto mais atenção você dá ao problema, maior ele se torna, né? Porque a gente está despendendo energia naquilo. Então a nossa energia está sendo toda gasta naquilo. Então que nós gastemos a nossa energia contemplando as obras de Deus e nos ocupando, né, em contemplar o que Deus já fez, porque Deus fará muito mais, né? Então hoje a gente vai finalizar aqui o capítulo 39.